Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar a alegria que Paulo tinha do Evangelho sendo anunciado, tanto com sinceridade quanto falsidade. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a Palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a Palavra de Deus pode até mesmo trazer cura física para o seu corpo e para a sua mente. Para que nós consigamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 15 ao 18, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso regozijo, e me regozijarei ainda. A mensagem de Cristo sempre foi e sempre será revolucionária. É a verdadeira revolução do amor. Apesar que muitos que são contraditórios a essa mensagem oferecem resistência. Por isso que Paulo, ele declarou que alguns pregavam para justamente tumultuar e fazer com que as prisões dele se agravassem mais. Mas isso só fazia com que Paulo se alegrasse cada vez mais em o Evangelho de Cristo estar sendo anunciado. Já na época de Paulo, existiam homens que pregavam com sinceridade e homens que pregavam por falsidade. Homens que pregavam por torpe ganâncias e homens que pregavam somente para fazer com que homens se levantassem contra outros homens. Então, desde a época dele, já tinham pessoas que pregavam em verdade e tinham pessoas que pregavam para se autopromover. Que a minha alegria, a sua alegria, a nossa alegria venha a ser igual a de Paulo. A satisfação de Paulo, que independente da forma que era anunciado o Evangelho, que se fosse anunciado. E que nós possamos também nos alegrar que o Evangelho a toda maneira está sendo anunciado, até mesmo da forma incorreta. E isso é necessário acontecer. Que o mesmo apóstolo Paulo, ele falou que era necessário se manifestar entre nós heresias, para que também se manifestasse os verdadeiros, que assim como Paulo se levantaria para fazer a defesa da fé. E porque devemos nos alegrar que a mensagem do Senhor ela está chegando a todas as pessoas, até mesmo de forma distorcida e alguns de forma sincera, porque a palavra do Senhor ela diz que é necessário que essa palavra seja pregada para os quatro cantos do mundo e assim virá o Senhor. Então é muito mais próximo do que imagina a nossa vinda, nosso encontro com Ele nos céus. Desde a época do apóstolo Paulo, já existia pessoas que pregavam por causa de dinheiro. Já existiam pessoas que pregavam com vaidade. Já existiam pessoas, como o próprio texto diz, que pregavam julgando assim aumentar as aflições dele na prisão. Porque Paulo, quando ele escreveu essa epístola aos Filipenses, ele estava preso em sua própria residência há mais de 3 anos. E quando ele escrevia a carta, o fato da palavra de Deus e o assunto do Messias, do Nazareno, ser algo polêmico, isso poderia agravar a sua situação em suas prisões. Mas mesmo assim, ele não ligava para esse agravo. Ele regozijava, porque ele sabia que em tempo e fora de tempo, com sinceridade ou com mentira, o reino de Deus estava sendo anunciado e pessoas estavam conhecendo a Cristo. O mesmo apóstolo Paulo, quando escreve a sua epístola, as suas cartas aos crentes que estão em Coríntios, ele também relata que é necessário que haja entre nós heresias. Meu Deus, existiram nós heresias? Sim, porque quando tem heresias entre nós, se levantam os verdadeiros para combater essas heresias e para fazer o que nós chamamos de defesa da fé. Então se faz necessário se levantar homens e mulheres com falsas doutrinas, com falsos entendimentos,
com falsos ensinamentos, pregando por vaidade, pregando por dinheiro. É necessário todas essas coisas acontecer para se cumprir as Escrituras e para que se manifeste os verdadeiros, como eu e você. A revolução do amor. Não existe época mais apropriada do que a nossa de anunciar o Evangelho de Cristo. Nós vivemos num momento onde cada dia mais o pecado está entrando numa normalidade. A tolerância para coisas erradas está aumentando cada dia mais. Só que isso se faz necessário para se cumprir as Escrituras. Como eu já disse em vídeos anteriores aqui, nos últimos tempos o amor das pessoas vai esfriar por aumentar a iniquidade. E vão ser relatados pecados que outrora, na antiguidade, não se tinha registro de coisas tão absurdas que vão acontecer. Mas eu louvo a Deus que o Senhor levantou um remanescente, eu e você, para anunciarmos essa palavra em tempo e fora de tempo. Como também o Senhor permitiu muitas pessoas se levantar sem nenhum tipo de espiritualidade e sem nenhum tipo de verdade. Só que de uma forma ou de outra, o nome Jesus Cristo está sendo lembrado. E até mesmo quando a gente abre as redes sociais, eu já vi inúmeros vídeos bacanas, bem legais mesmo, muito bem elaborados pela inteligência artificial. Então todas as coisas elas estão cooperando, todas as coisas elas estão contribuindo para que a mensagem do reino de Deus seja propagada e o mais rápido nós possamos declarar: Maranata, volta Senhor, volta Senhor. Nós esperamos como a tua noiva, estamos ansiosos para esse grande encontro para contigo. Enquanto isso, nós anunciamos e deixa as pessoas anunciar. Por vaidade, por vanglória, por ganância, até mesmo vendem o evangelho, não tem problema. Porque nesse grande dia, o Senhor ele vai fazer o julgamento. E todos vão ser julgados e pesados conforme as suas obras. Mas que eu e você possamos propagar para o máximo de pessoas a verdade e fazermos a defesa da fé. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.